Olá, meu nome é Carlos Barrios, eu sou oncologista clínico de Porto Alegre, diretor do LACOG, e estamos aqui no Congresso Brasileiro de Mastologia, aqui no Rio de Janeiro, onde ontem se discutiram alguns aspectos muito interessantes que eu gostaria de abordar com vocês. Em conjunto com o Dr. Ian Kropp e o Dr. Eric Weiner, ontem do Dana-Farber Cancer Institute em Boston, discutimos alguns aspectos relacionados ao que se discutiu este ano na Conferência de St. Gallen em Viena. Como vocês sabem, St. Gallen é uma conferência já tradicional, que de 2 em 2 anos vem dizendo mais ou menos qual é a orientação dos experts internacionais em relação ao manejo de pacientes com câncer de mama inicial. E este ano a discussão centrou em relação a 2 ou 3 aspectos que eu julgo extremamente importantes. O primeiro deles, e que foi abordado pelo Dr. Weiner ontem, é o aspecto da adjuvância versus a neoadjuvância. E cada vez mais, na minha opinião, e foi o que transpareceu ao longo dos dias de discussão no Congresso de St. Gallen, as tendências são favoráveis à neoadjuvância versus à adjuvância. Se fez uma discussão científica em relação às evidências que dizem que os resultados em termos de sobrevida são semelhantes com essas duas estratégias, né? Entretanto, com a neoadjuvância, cabe destacar que a gente obtém mais informações, né, do que quando a gente faz a adjuvância. Um exemplo claro disso é a obtenção de resposta patológica completa ou até mesmo a resposta que se obtém com a neoadjuvância, que de alguma maneira nos dão informações que de outra maneira nós não teríamos disponíveis quando se usa a adjuvância. Então, nesse sentido, a tendência, principalmente naquelas pacientes de maior risco, como as pacientes HER2 positivas, que têm um tamanho de tumoral acima de 2 centímetros, ou as pacientes triplo negativas, que têm tamanho tumoral acima de 1 centímetro, né? A preferência internacional, a recomendação está sendo para que essas pacientes sejam tratadas com o regime neoadjuvante. O mesmo, mas com mais controvérsia, poderia ser dito para as pacientes receptor hormonal positiva, que, como vocês sabem, tem uma taxa de resposta patológica completa muito baixa, que também, em situações de pacientes com tumores maiores, ou grau 3, ou comprometimento ganglionar, onde a adjuvância vai ser feita, né, e a gente já sabe disso antes do tratamento, a ideia é que essas pacientes também poderão se beneficiar do tratamento neoadjuvante. Então, a tendência é que a neoadjuvância vai, né, se tornar cada vez mais importante no manejo de nossos pacientes e, por isso, além do convencimento dos oncologistas clínicos, os cirurgiões também têm que participar, obviamente, porque são a porta de entrada da maior parte das pacientes. Então, uma discussão multidisciplinar, montar equipes multidisciplinares que envolvam patologistas, radioterapeutas, cirurgiões, oncologistas clínicos e toda a equipe de suporte é fundamental para que a gente escolha o tratamento certo para cada paciente especificamente. Do ponto de vista mais específico, se discutiram aspectos que confirmam o avanço que a gente tem na doença HER2 positiva, né, com resultados de vida real, que mostram ou eventualmente refletem os benefícios que a gente tem encontrado nesse grupo de pacientes com o tratamento adjuvante na literatura. Na doença receptor hormonal positiva, as ideias continuam mais ou menos iguais, as discussões eventualmente centraram em alguns momentos em relação à duração do tratamento hormonal, sendo de que para a maior parte das pacientes a conclusão geral dos experts é que 5 anos de tratamento, né, para pacientes de risco baixo ou intermediário com um tratamento hormonal com inibidor de aromatase ou uma combinação tamoxifeno ou inibidor de aromatase são alternativas ou são alternativas perfeitamente razoáveis. E na doença triplo negativa se discutiu muito, mas lamentavelmente, né, os resultados indicam que ainda a gente tem muito que trabalhar nesse grupo de pacientes,
principalmente, né, aquelas pacientes que não respondem ao tratamento neoadjuvante. E aqui, mesmo com a mesma situação que se cria com a doença HER2 positiva, né, o estudo Catherine e o estudo CREATE-X sugerem, né, de forma muito consistente, de que se a paciente não tem resposta patológica completa à abordagem neoadjuvante, tanto do ponto de vista de doença HER2 positiva no Catherine, como na doença triplo negativa no estudo CREATE-X, eventualmente o uso, né, de TDM1 ou de capecitabina, quer dizer, a gente muda a nossa conduta nessa situação, né, isto poderia ou deve melhorar a sobrevida do paciente, o que é uma informação extremamente importante, mas nós precisamos confirmar e eventualmente expandir essas informações para que isto se torne benefício para a maior parte das pacientes. Então, o resumo geral é que a gente continua melhorando, né, o tratamento das pacientes com câncer de mama inicial e que as taxas de cura ou a percentagem de pacientes que estão se curando com essas abordagens está cada vez maior, o que não deixa de ser uma muito boa notícia.